funciona. O jejum vai começar na sexta-feira que vem, tá? A partir das 8 horas da noite. E a gente passa esse período como igreja, amém? Tanto é que a gente começa aqui na igreja, no prédio, às 8 horas. E a gente faz o período de jejum geralmente até ao meio-dia de domingo. Então a gente vai ter todo esse período de buscar o Senhor, esse tempo onde a gente vai passar o fim de semana sendo imerso na palavra de Deus, ouvindo pregações dos nossos pastores, né, tendo um tempo juntos como igreja, amém? Então é realmente um tempo para a gente se edificar como igreja para esse novo semestre que está por vir. O Senhor já fez muitas coisas em nós nesse tempo, né? A gente teve nosso encontro nas casas, tivemos a nossa Holy Fest, acabamos de voltar de um encontro no sítio, onde resultou no batismo na semana passada, amém? E a gente vai ter esse tempo de edificação para a gente continuar vivendo até o final do ano aquilo que o Senhor tem ainda para nós, amém? Quantos aqui estão expectativas para aquilo que o Senhor vai continuar fazendo? Aleluia, amém? Outra coisa, já no final do mês que vem, né, esse mês de agosto, lá pro dia 30, que vai ser um sábado, a gente vai ter a nossa vigília dos Radicais Livres, amém? E essa vigília vai ser para todos os Radicais Livres de São Paulo. E esse evento só vai acontecer em 2 prédios até o momento. Então a gente vai acontecer no prédio da Barra Funda e aqui no nosso prédio da Videira Nações, amém? E aqui para o nosso prédio, a gente tem uma capacidade a gente vai receber aqui 800 pessoas. Então se você for parar para pensar em todos os Radicais Livres de toda São Paulo, cara, é muito mais do que 800 pessoas, amém? Então o pessoal já está fazendo as inscrições estão quase acabando, e como essa vigília é liberada para todos, tá? Não é restrita somente para líderes ou para quem tem função, é aberta para toda a nossa membresia. Se você quer estar conosco, amém? Eu convido você a fazer sua inscrição o mais rápido possível, amém? A inscrição ela vai ter um valor de R$15, amém? Você consegue o link de inscrição tanto com o seu líder de célula ou com o seu discipulador. Se nenhum deles tiver, você pode acionar o pastor Eduardo e pedir, tá bom? Que eu acredito que ele vai te mandar. Então, não fique de fora, amém? Faça a sua inscrição quanto antes, porque é lá para o dia 30 de agosto, mas como eu falei, a gente só tem 800 vagas e as vagas estão acabando, amém? E por fim, eu vou até pedir uma ajuda para os irmãos aqui da projeção. Todos eu acredito que viram no culto passado, né? Tanto o pastor quanto os discipuladores, nós estávamos vestindo a camiseta dos Radicais Livres, amém? Pode baixar um pouquinho a luz aqui, por favor? Nós vamos estar ainda vendendo as camisetas dos Radicais Livres, amém? E eu vou estar lá fora, recebendo os pagamentos, colocando seus dados lá para você poder receber a camiseta. Eu vou estar lá na lojinha da entrada aqui da Galeno de Castro, então você pode me procurar ao final do culto, amém? E falando um pouquinho das camisetas, né? Esse é o nosso modelo cinza, né? Tanto de frente quanto de costas, e esse é o preto. E além desse, a gente ainda tem a camiseta branca, que assim como o pastor falou no culto passado, é o mesmo desenho, só muda que ela é branca e os desenhos são azuis, beleza? Então, ela custa o valor de R$60, então se você tiver interesse, é só me procurar no final do culto, amém? Vamos para o nosso momento de dízimos e ofertas. Queria te convidar a você abrir a sua Bíblia, tanto de celular quanto de papel, se você tiver. Se você tiver Bíblia de papel, glória a Deus pela sua vida, amém? É meio difícil hoje os irmãos trazerem a Bíblia para a igreja, né? O que é meio estranho, mas enfim. Abra aí em 2 Coríntios, capítulo 9, a gente vai ler a partir do versículo 6, amém? Coríntios capítulo 9, versículo 6, que diz o seguinte: e isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Amém? Quando a gente fala de dízimos e ofertas e a gente olha para esse tema na palavra de Deus, meu irmão, você não vai ver, pelo menos no Novo Testamento, nenhum lugar onde Deus ele vai dizer sobre um valor específico. Então você não vai encontrar no Novo Testamento. No Antigo Testamento você pode até encontrar essa lei para os judeus de antigamente, para o povo de Deus, que era a questão do dízimo, que era a questão de pegar 10% de toda a sua renda e entregar isso para o Senhor. Hoje nós não temos isso, mas como igreja a gente também tem essa prática, se isso for algo que você quer adotar, né, e é algo que você abraça, amém? Então,
A palavra de Deus, ela não coloca um valor especificamente, mas a palavra de Deus, ela nos dá direções quanto à parte do dízimo e a parte das ofertas, que tem a ver com o nosso coração, a forma com a qual a gente oferta, né, e que tem a ver com as nossas intenções, as nossas motivações. Eu creio que isso é tão importante para nós, irmãos, porque muitas vezes, nessa correria que a gente vive, muitas vezes você que é líder, você fica tão preocupado com tantas coisas e você, cara, muitas vezes o seu coração e a sua motivação de continuar dando oferta, continuar dando dízimo, você vai justamente naquilo que eu acabei de ler para você aqui em 2 Coríntios 6, que diz que nós não devemos dar por obrigação, por necessidade. Outras versões da palavra falam que nós não devemos dar dinheiro a Deus, dar honras ao Senhor com os nossos bens, com pesar. Né? Muitas vezes a gente está tão atolado com tanta coisa na nossa vida, e a gente até entrega o dízimo para Deus, a gente até entrega as ofertas para Deus, mas muitas vezes é com necessidade, com pesar, ou com tristeza no nosso coração. E isso não deveria acontecer em mim e em você. A palavra de Deus diz que Deus, ele não é um Deus que tem necessidade como eu e você. Deus, ele não precisa de nada. E eu quero te convidar a você dizer isso para a pessoa do seu lado. Que fala assim para a pessoa: Deus não precisa de nada. Repete assim com mais força: Deus não precisa do seu dinheiro. Porque ele é aquele que no Antigo Testamento, quando você lê, ele fez descer do céu maná. Ele é aquele que abriu os mares. Então Deus, ele não é um Deus necessitado. E eu sei que pode parecer até meio estranho você repetir isso para a pessoa do seu lado, que Deus não precisa do dinheiro, Deus não precisa de nada. Mas isso é muito bom para nós, porque nós não servimos a um Deus necessitado. Ele é um Deus rico, ele é um Deus poderoso, que se move no sobrenatural. Então Deus, por ser o cabeça da igreja, se ele precisar, se você tiver sendo alguém que, cara, tá dando com avareza, tá dando com necessidade, Deus, beleza, ele pode falar: não precisa não, que eu vou encontrar outro. E outro que vai ser mais generoso, outro que vai ter mais alegria em me entregar. Amém? Então, hoje eu quero trazer para você esse versículo, e eu quero te convidar nessa noite a você dar uma oferta não igual a de Caim, porque a de Caim foi essa oferta, onde ele deu com pesar, deu por obrigação, mas a de Abel foi aquela que agradou o Senhor. A de Abel, eu creio que foi aquela que foi entregue com alegria. Então, meu irmão, eu quero te convidar você nessa noite a entregar o seu dízimo, a entregar a sua oferta, a entregar qualquer valor que você tem para dar nessa noite, com a confiança de que Deus é bom, com a confiança de que Ele cuida em você e com a alegria de que Ele já fez tudo por você. Amém? Então eu quero te convidar nessa noite a você ficar de pé, para a gente entregar os nossos dízimos e ofertas. Se você está com o seu envelope aí na sua mão e você quiser estender, ou você quiser colocar suas mãos para cima como quem recebe, amém? Gostaria de orar junto com vocês. Amém. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós entregamos os nossos corações, entregamos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Jesus nos leva, Senhor, nessa noite a ser uma igreja que dizima e que oferta, não como Caim, com pesar ou por obrigação, mas, Senhor, como Abel. Como aquele que, Senhor, deu uma oferta que agradou ao Senhor. Como aquele que deu uma oferta tão, Senhor, generosa, tão graciosa aos olhos do Senhor, que é lembrado até os dias de hoje. Senhor, nos leva, Senhor, a crescer em confiança, a crescer em fé. E à medida em que nós venhamos honrar ao Senhor com os nossos bens e com aquilo que temos, nos leva, Senhor, a desfrutar daquilo que é a consequência, que é a prosperidade nas nossas vidas. Que é nós sendo supridos, Senhor, em todas as necessidades. É o que eu declaro, Senhor. Os meus irmãos, que não venham faltar nada. Se alguém aqui tem precisado de emprego, que o Senhor venha liberar portas de emprego, Senhor. Se alguém aqui tem precisado de recursos na sua casa, na sua família, que o Senhor venha liberar, Senhor, em nome de Jesus, prosperidade, que os meus irmãos venham ser supridos em tudo aquilo que eles precisarem, Senhor. E nessa noite, nós ofertamos e dizimamos ao Senhor com todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Então, você pode trazer os seus dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Quando andar
Glória a Deus. Pode se assentar. Amém. Como vocês podem ver, quem vai compartilhar com vocês hoje sou eu. Quem vai trazer a palavra para vocês hoje sou eu. Deus é bom. Quantos estão felizes com Jesus? Ô Cris, me ajuda aqui com o meu retorno. Minha voz já foi embora já. Cadê a Cris? Oi, Cris. Me ajuda aqui com o retorno. Som. Teste, som, 2, som. Som, teste, som. Aí, boa, foi. Amém. Amém. Só antes de tudo, quantos visitantes nós temos aqui hoje? Levanta sua mão, deixa eu ver se a gente tem algum visitante. Tem um ali, tem um ali, tem um ali, tem aqui, ali. Glória a Deus, será que você pode aplaudir o Senhor pela vida desses visitantes? Amém, amém. Tá pega, Rodrigo, tá forte, hein? Cadê o Rodrigo? Gente, eu prometo ser bem rápido. E eu vou ser bem rápido. E vocês vão entender do porquê que eu vou ser bem rápido. Mas, enfim, para quem não me conhece... Ô, Cris, me ajuda aí. Para quem não me conhece, meu nome é Luciano, eu tenho 21 anos, eu sou discipulador aqui nas Nações, na Videira Nações. E, bom, enfim, basicamente esse sou eu. E eu me relaciono hoje também com uma pessoa incrível. E, amém. Bom, antes de tudo, eu queria só trazer algumas coisas para vocês em relação ao que talvez nós estamos vivendo em Deus, ou daquilo que nós deveríamos viver em Deus. E talvez você está aqui achando que, caramba, o que ele vai falar, o que ele vai pregar, o que ele vai compartilhar, mas na realidade, nem eu sei. Na real, nem eu sei aquilo que o Senhor ele vai fazer no final. E eu também não sei se eu sou o mais interessado, porque o Senhor ele pode se mover aqui nesse salão de várias maneiras. E confesso que eu estou bem nervoso, por mais que o pastor me avisou domingo passado. Tem coisas que o Senhor está ministrando no meu coração, e que Ele começou a ministrar no meu coração durante um tempo. E eu não estou conseguindo expressar isso, eu não estou conseguindo transparecer isso. Só que Ele está falando, eu quero que você fale. Desde quando eu voltei de missão, eu comecei a ver coisas, a questionar coisas dentro de mim. E eu fiquei pensando, Deus, quem sou eu? Deus, o que eu tenho para fazer? Mas por que eu estou falando isso? Porque a mensagem de hoje vai dizer sobre ser centralizado no Senhor. Centralizados nele. E de um tempo para cá, eu tenho pensado em quem Jesus ele é para mim. Desde quando eu voltei da missão, eu tenho pensado em quem Jesus ele é para mim. E, gente, eu vou ficar vindo para cá porque eu anotei algumas coisas para não me esquecer. Eu estou bem nervoso, de verdade mesmo. Só que, enfim, de um tempo para cá eu tenho pensado quem Jesus ele é para mim. Eu tenho questionado do porquê eu viver o que eu vivo, do porquê eu ser quem eu sou. Às vezes a gente entra num raciocínio de pensar do porquê eu faço isso, do porquê eu faço aquilo, do porquê que eu entro dentro do meu quarto, fecho a porta e começo a chorar e sentir a presença de Deus. Eu começo a me questionar de coisas que, sei lá, eu olho para mim e falo, caramba, por que nas coisas que são fáceis eu consigo viver a plenitude em Deus? Só que as coisas, quando elas apertam, eu começo a me esfriar de buscar o Senhor, de entender quem Deus é. E eu entrei nesse lugar e eu comecei a questionar quem Jesus ele é para mim. Eu comecei a questionar quem Jesus é para os discípulos, quem Jesus é para a multidão. Eu não sei se você já fez esse questionamento na sua vida, de quem Jesus é para você, de quem que Jesus é no centro da sua vida. Por que nós estamos aqui hoje no sábado à noite? Porque nós fechamos mais uma vez a porta do nosso quarto, nós entramos e buscamos o Senhor. Por que nós levantamos as nossas mãos para adorar Ele? Eu comecei a me questionar e eu comecei a ler a Bíblia. Eu estava lendo João e eu estou lendo João de novo. E eu li algo que é interessante, é uma passagem que todos nós conhecemos. Só que nós não se atentamos a algo muito específico dela. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em João 6.
João 6, no versículo 25. Quantos aqui abriram? Fala amém. Acho que algumas pessoas estão sem Bíblia. Mas enfim, quantos aqui abriram? Fala amém. Amém. Galera, mais uma vez, eu acho que sempre quando eu prego aqui eu falo, eu preciso de vocês. Tá? Eu sou uma pessoa que gosta de atenção, assim. Então se você sabe falar amém, fala amém. Se você sabe dizer glória a Deus, fala glória a Deus. Se você quiser dar um grito no seu lugar, dá um grito. Porque, enfim, não tem gente tímida aqui não, amém? Todos somos filhos de Deus, fechou? Então eu conto com vocês. Então vamos lá, João 6, versículo 25 vai falar. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não pelo que viram os sinais e milagres, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Até aqui. Deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. A Bíblia nos conta a história daquela parábola não, a Bíblia nos conta a história dos pães e dos peixes. Todo mundo aqui viu, já sabem como é que funciona essa história. Talvez em algum momento da tua vida você já escutou sobre isso. Jesus aqui nesse momento que ele pega e fala, os discípulos perguntam, como que você chegou aqui? Antes disso, Jesus ele tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. E depois que ele fez essa multiplicação dos pães e dos peixes, ele pegou e falou para os discípulos, olha, tá vendo essa margem aqui do outro lado? Vai lá e atravessa e me esperem lá. Então os discípulos eles vão e atravessam a margem do lago. E Jesus vai de encontro com eles. E nisso que Jesus está indo de encontro com eles, começa uma loucura. Porque Jesus, ele se despede da multidão. E ele se despede dos discípulos. E quando Jesus se despede da multidão de discípulos, e ele pede para eles irem atravessar a margem do lago, Jesus, ele começa a andar por aí, a realizar milagres e maravilhas. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que quando Jesus ele atravessa a margem do lago, e a multidão ela sai, eles começam a notar o que Jesus tinha feito. E eles começam a perceber o que Jesus tinha feito, e quando Jesus se encontra com os discípulos, a multidão ela quer também se encontrar com Jesus. Então é engraçado porque nós vemos a Bíblia, ao decorrer da Bíblia, Jesus ele indo, realizando milagres e maravilhas. Enquanto ele realiza esses milagres e maravilhas, ele vai deixando como se fossem migalhas para trás. Eu estou parafraseando, tá? Ele vai deixando como se fossem milagres para trás, e as pessoas vão vendo aquilo e desejando aquilo. E todas as vezes que Jesus fazia aquilo, as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo. E é engraçado que a multidão, enquanto elas iam diante de Jesus, encontrar Jesus, porque lembra que Jesus ele atravessou a margem do lago para se encontrar com os discípulos, porque ele falou, olha, eu realizei eu fiz aqui essa multiplicação, então vocês vão para o outro lado que eu vou encontrar vocês. Mas enquanto Jesus ele estava indo, ele estava realizando milagres e maravilhas. Então o engraçado é que quando Jesus ele faz isso, e a multidão depois que Jesus encontra as pessoas, Jesus ele pega tudo aquilo que ele fez, a multidão vê tudo aquilo que ele fez, e a multidão vai de encontro com Jesus. Enquanto a multidão está indo de encontro com Jesus, eles vão juntando mais multidões. Eles vão indo de bloco em bloco, pegando multidão, e para se encontrar com Jesus. Então tem um certo ponto que Jesus, ele se assentou com os discípulos, começou a ensinar outras coisas, a gente vai ler isso. E a multidão se achega até Jesus. E eles querem encontrar Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Tem algum problema a gente correr atrás de Jesus? Tem algum problema a gente querer que Jesus faça algo para nós? Existe algum problema nisso? Não existe nenhum problema nisso. Cara, não tem problema nenhum em você encontrar Jesus, aquele que multiplicou os pães e os peixes. Não tem problema nenhum de você querer encontrar o Jesus que curou o paralítico. Não tem problema nenhum de você querer encontrar o Jesus, aquele que curou o cego. Não tem problema nenhum de você querer encontrar Jesus que ressuscitou a Lázaro e fez tudo o que ele fez. Não existe problema nenhum. Não tem problema nenhum em você ir atrás dele como aquela multidão foi. O problema é onde está o seu coração nessa procura. O problema é onde está o seu coração quando Jesus está com todos e você quer algo dele. Quando nós imaginamos Jesus sentado no meio da multidão, e quando nós vemos Jesus sentado no meio da multidão, nós pensamos naquele Jesus de quadrinho. Aquele Jesus que é alto, que é louro, que tem um cabelo grande, tem os olhos azuis. Nós imaginamos um Jesus que ele é bom e amoroso. Um Jesus que para ele está tudo bem, todas as coisas. Mas Jesus, ele era alguém sábio. Ele era inteligente. Ele sabia onde apertar o calo da pessoa. Ele sabia algo que feria uma pessoa. E quando a multidão chega em Jesus, ele olha e fala, pô, legal que vocês me encontraram.
Pô, legal que vocês me acharam. Mas aqui entra algo que a gente acabou de ler. Que Jesus ele fala, vocês não estão aqui porque vocês entenderam sinais e maravilhas. Vocês estão aqui porque eu dei de comer para vocês e vocês foram saciados. Trazendo para a nossa linguagem hoje, vocês estão vindo aqui pelo que eu posso oferecer para vocês, não pelo que eu sou. Vocês estão vindo aqui porque vocês viram que talvez em algum momento da tua vida eu realizei coisas. Mas vocês não estão vindo aqui por aquilo que eu sou. Então Jesus ele fala para a multidão e para os discípulos: vocês procuram porque eu alimentei vocês. Vocês me procuram, mas não entenderam os sinais. Não entenderam quem eu sou verdadeiramente. E aí a coisa começa a ficar estreita. Aí a coisa começa a apertar. Aí Jesus ele fala para aquela multidão e ele está ensinando para os discípulos. Ele pega e fala: ei, quando vocês entenderem que eu sou o pão vivo que desceu do céu e que todo aquele que crê em mim não terá fome, mas terá a vida eterna, aí vocês vão conhecer quem é Cristo. Aí vocês vão conhecer quem eu sou. Quando vocês entenderem que a minha maneira de revelar ofende vocês. Meus irmãos, Jesus revelado, ele nos ofende. Jesus, ele começa a se revelar para aqueles discípulos de uma maneira bruta, mas muito sábia. Jesus, ele começa a se revelar para aquela multidão de uma maneira que realmente ofendia os desejos deles. Sabe por que Jesus vai ofender os nossos desejos? Sabe por que Jesus, ele nos ofende tanto? Porque a ofensa que o Senhor tem sobre nós, ela tem que gerar intenção, não mais do seu coração, mas dos desejos dele. Jesus nos ofende tanto ao ponto de que ele faz a gente renunciar às nossas práticas. Jesus nos ofende tanto que ele faz a gente ter mais dependência nele, a negar também as nossas dependências. Jesus nos ofende tanto que ele nos faz negar os nossos vícios, as nossas práticas pecaminosas. Cristo estava se revelando para aquela multidão de uma maneira ofensiva. Quando Jesus ele é revelado por completo, ele ofende o nosso coração. Ele ofende a intenção do nosso coração. Vamos lá, gente. Quem está me entendendo aqui? Quando Jesus ele é revelado de uma maneira que nem eu e você sabem explicar, ele vai ofender as nossas intenções. Ele vai ofender as nossas práticas. Sabe por quê? Porque Jesus ele é, e ponto. Ele não precisa de mim, de você. Foi como o Arthur estava falando aqui. Você acha que a gente precisa da sua oferta para que esse prédio continue? A igreja do Senhor. A gente só está fazendo parte daquilo que Ele levantou. A gente só está fazendo parte daquilo que Ele nos deixou como privilégio. Porque Ele é. Ele é. Mas Ele nos deu o privilégio. Ele nos deu a graça e a misericórdia de poder contar conosco. É aquilo, Jesus não precisa da gente, Ele conta com a gente. Ele criou tudo no falar. Jesus, Deus, o Senhor, fez o mundo no falar. Ele criou tudo no falar. Tudo. E hoje nós temos esse privilégio de fazer parte disso. Não ser participantes, mas cordeiros daquilo que o Senhor deixou para nós. Jesus se apresentou para Saulo. Ele se pregou para Saulo. Porque Ele é. Vamos lá. Jesus, Ele é. Sabe, você prega o Evangelho porque Ele precisa de você? Ou você prega o Evangelho porque você precisa do Evangelho? Jesus, Ele é. Vamos lá, onde está a intenção do nosso coração? Você acha que o Evangelho depende de mim, de você, para ser pregado? Você acha que o Senhor tem que enviar a gente para a gente pregar sobre Ele? Lucas 19 fala: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Se eles não falarem de mim, alguém vai se levantar para que isso seja possível, para que isso aconteça. Não depende, gente, não depende, Ele não depende de nós. Mas Ele nos deu essa graça, essa misericórdia de participar daquilo que Ele está fazendo. Sabe por que a gente fica ofendido
Na verdade, sabe por que Jesus ele fica ofendido quando a multidão ela chega? A Bíblia vai relatar que Jesus ele ficou ofendido com aquela prática. E por que ele fica ofendido? Porque nós temos a mania de ver Jesus como um gênio da lâmpada. Jesus, eu quero aquele carro dos meus sonhos. Jesus, eu quero a viagem dos meus sonhos. Jesus, eu quero o trabalho dos meus sonhos. E tem que aparecer o carro e a viagem dos seus sonhos, porque senão você fecha a cara, para de falar com todo mundo, bota a culpa em Deus e sai da igreja. Ei Jesus, eu quero me relacionar, eu quero entrar em corte. Ei Jesus, eu preciso multiplicar minha célula, minha rede. Eu preciso que o Senhor me dê um trabalho melhor. Jesus, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e quando Ele não cumprir os seus desejos? E quando Ele não realizar o que você precisa? Quem vai ser Jesus para você? E quando Ele não olhar para você e falar, olha, tome isso aqui, quem vai ser Jesus para você? Quando o carro dos seus sonhos não aparecer, quem que vai ser Jesus para você? Quando a oração que você mais está pedindo, a coisa que você está mais desejando, não realizar e não se cumprir, quem vai ser Jesus para você? Ah, Jesus, eu preciso de uma família melhor. Jesus, eu quero uma casa maior. Jesus, eu quero isso. Mas e quando isso não acontecer? E Ele disser, você só precisa de mim. Porque quando você tem a mim, você tem tudo. Quem vai continuar sendo Jesus para você? Sabe, há 4 anos e meio ou 5 anos eu tenho vivido essa caminhada com Deus. Eu lembro que, acho que eu já contei isso aqui várias vezes, mas eu lembro que quando eu fechei a porta do meu quarto, eu comecei a ler os 4 evangelhos de uma forma totalmente, caramba, nossa, que Jesus incrível. E, enfim, vivendo isso nessa caminhada, eu lembro que o Senhor, Ele falou algo muito claro no meu coração, que eu só preciso dEle. E eu só tenho a Ele. Aí as coisas começaram a apertar. Eu falei, e aí Jesus? Cadê você? Depois, quantas pessoas se batizaram? Levanta a mão. Glória a Deus. Depois que eu me batizei, meus amigos, parece que o Jesus que fazia assim em mim, falava, é aqui, por aqui, começou a me ofender. E Ele te ofende. E glória a Deus por isso. Mas eu comecei a entrar em uma parada de tipo assim,